Senhor venha te abençoar abundantemente nessa noite, que Ele venha falar com você. E se você ouvir a voz de Deus, se você ouvir o Espírito Santo falar com você, obedeça-o. Tome a melhor decisão, obedeça a voz de Deus. Então abra o teu coração. Queria te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Vai estar aqui, né? Conhecemos bastante o capítulo 11, né? Está lá no início, pois a fé, né? E ali vai falar da natureza da fé. Mas capítulo 12, ótimo. Está na versão que está aqui na pregação. E aí você leia a primeira frase, diz: portanto, bem, nós. De novo, só essas três palavras. Portanto, mais uma vez. Amém. Que o Senhor fale com você. Que interessante. Aqui tem um princípio maravilhoso. Há um tempo atrás um amigo pregou exatamente nessas três palavras. Portanto, também nós. O capítulo 12, ele inicia a partir de declarações que iniciam-se lá no capítulo 10 e principalmente no capítulo 11. Que vai falar primeiro da natureza da fé. A fé é a certeza de coisas que esperam. Não é isso? E depois, no próprio capítulo 11, começa a discorrer de muitas pessoas que viveram pelo princípio da fé. Que a gente vai chamar de galeria dos heróis da fé. Lá no versículo 38 do capítulo 11 de Hebreus, vai falar que essas pessoas eram homens dos quais o mundo não era digno deles. Tal era a vida que eles dedicavam por causa da fé. Tal era a forma como eles viviam essa fé. E aí, nós olhamos para esse capítulo 11 e a gente se emociona. Porque a gente vê uma chamada de Deus, né, para pessoas que vivem o chamado de Deus. E aí a gente, em muitos momentos, olhamos para isso e falamos assim, que coisa maravilhosa. Quando a gente lê a história de cada um daqueles homens, né, de cada uma daquelas pessoas que vivenciaram a fé, quem não se alegra ao olhar para essas pessoas? Quem não se alegra de ver como Deus age poderosamente por meio de pessoas? Mas é interessante que é um convite do escritor de Hebreus para nós. É interessante que o escritor de Hebreus, ele repete algo que é citado primeiramente por Abacuque, no capítulo 2, versículo 4. Depois por Paulo, em Romanos, capítulo 1, verso 17. Depois ele cita em Gálatas, capítulo 3, verso 17. Em Hebreus, capítulo 10, verso 38, ele diz, portanto, o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos dos que recuam, mas somos dos que perseveram para a soberana vocação, para aquilo que Deus tem reservado para nós. Nós somos essas pessoas. Então o escritor de Hebreus nos convida a esse novo modelo de vida. Que modelo de vida? O justo viverá por meio da fé. É esse o modelo de vida reservada para nós. Esse modelo, não só Hebreus, mas toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos convida a uma vida de plena confiança em Deus. Que nós venhamos a confiar a nossa jornada, a nossa existência, o nosso serviço ao Senhor, viver em confiança ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, não é isso que o salmista diz? O tempo todo, quando nós olhamos para a Bíblia, é um convite a confiar em Deus. É um convite a entregar a nossa vida nas mãos de Deus.
Mas é interessante quando nós olhamos, existem pessoas que insistem em viver uma vida superficial. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 3 de Filipenses, ele vai discorrer de pessoas que insistem em viver uma vida sem confiar em Deus. Mas se eu não confio em Deus, eu confio em quê? Se eu vivo uma vida de aparência, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo, são pessoas que vivem uma vida de aparência. Confiam nos seus títulos, confiam nos seus recursos, confiam no seu conhecimento, confiam nas suas amizades, vão confiar em muitas coisas. O próprio apóstolo vai falar isso. Se fosse eu assim, eu teria muitos motivos para viver assim. Ele vai dizer assim, ó, no versículo 5 do capítulo 3 de Filipenses. Ele diz assim, circuncidado, ele falando dele, ao 8º dia. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda a Cristo, por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Olha o que ele está dizendo. Eu tenho motivos para me gloriar e para me fiar naquilo que eu tenho, nos meus títulos, naquilo que eu conquistei. Mas ele diz, eu considero tudo isso como refúgio. E eu confesso aos irmãos que por muito tempo eu olhava para isso e falava assim, não, eu também considero como, mas considerava como refúgio aquilo que me afastava de Deus. Entendia que deveria considerar como algo secundário aquilo que me levava a pecar. Não que isso seja mentira. Não que isso não seja uma verdade, mas não é isso que Paulo está falando. Ele não está falando somente das coisas que te separam de Deus. Ele não está falando que eu não devo me fiar naquilo que o mundo acha rejeitável. Não, não é isso. Ele está falando até mesmo aquilo que você acha que é nobre, aquilo que você acha que é bom, até isso, coloque em segundo lugar, porque Cristo é melhor. Coloque tudo em segundo lugar, Jesus sempre virá primeiro. Confie em Jesus, coloque Jesus em prioridade. O próprio Senhor Jesus, ele vai falar sobre isso. O próprio Jesus, ele fala, onde tiver o tesouro do homem, ali estará o seu coração. Aonde está aquilo que é importante? Aonde está a tua prioridade? Aonde está a nossa prioridade? O salmista vai dizer, uns confiam em carro, outros em cavalo. Nós, porém, confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Então nós precisamos aprender a colocar Deus em prioridade. Precisamos aprender o que é viver uma vida pela fé. Nós precisamos aprender o que é isso. Nós temos visto pessoas sucumbindo na vida da fé por muitas razões. Olha o que Paulo ensina para nós. Eu queria só ir lá para o finalzinho do capítulo 3 de Filipenses. Não vou nem ler do versículo 12. Vamos ler a partir do só o 16. Ele diz assim, olha, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Ele vai nos ensinar que a caminhada com Cristo, no início ele diz assim, olha, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas lá no final ele diz assim, caminhemos com aquilo que já alcançamos. Por que essa afirmação? Porque muitos de nós sucumbimos na fé, porque não queremos viver uma vida de confiança e das nossas experiências com Deus. Nós queremos viver a experiência de outras pessoas. Às vezes nós olhamos, por exemplo, para a galeria da fé e queremos projetar a vida daquelas pessoas na nossa existência. Nós olhamos para um líder de sucesso e queremos viver a liderança daquelas pessoas. Só que Paulo está dizendo, não é assim.
Viva de acordo com aquilo que você já alcançou. A superação, a sua vida de confiança em Deus não é igual à minha. As suas experiências não são as minhas, nem as suas também, vice-versa. Eu não calcei os seus sapatos. Eu não gastei o seu tempo de oração. Eu não li o tempo que você leu de Bíblia. Ou seja, cada um de nós caminha conforme aquilo que já alcançou. Assim nós não vamos sucumbir. Prossigamos para o alvo. Continuemos a nossa jornada. O que Paulo está nos ensinando é que a vida cristã é uma vida de continuidade. Existe um ditado russo que diz que tubarão que não nada para frente afunda. O que é isso? Ou seja, algumas espécies elas precisam continuar nadando até mesmo quando dormem, porque senão elas morrem sem oxigênio. É a mesma coisa na vida cristã. A vida cristã é uma vida de continuidade. Nós precisamos continuar, nós não podemos parar. Se eu avancei hoje, o meu avanço de hoje, ele não serve para amanhã. Eu preciso continuar. O profeta Oséias, ele diz o quê? Conheçamos. Vamos junto? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. Então nós precisamos andar de acordo com aquilo que alcançamos. Mas se eu alcancei hoje, eu preciso alcançar amanhã ainda mais. Confiando em Deus, entregando a minha vida ao Senhor, servindo a Ele de todo o meu coração. Eu olho para os irmãos do passado, eu olho para os líderes que me inspiram, como o próprio apóstolo Paulo me ensina, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas a vida dele é a vida dele, a minha é a minha. Eu devo continuar em fé, portanto, também nós. É isso que o escritor de Hebreus está dizendo. A história da igreja não acabou lá em Hebreus, não acabou com o início da igreja primitiva. A história da igreja não acabou com os heróis da fé. Deus continua sendo Deus que operava naquele tempo e opera hoje, que operou lá em Jerusalém e opera aqui em Seropédica. É o mesmo Deus, portanto, também nós. Às vezes nós olhamos, parece, alguns, por não conseguirem entender uma vida na presença de Deus, sob a liderança do Espírito Santo, uma vida de continuidade com Deus, preferem dizer assim, essas coisas ficaram lá no passado. Sabe por quê? Porque desprende trabalho. Porque desprende você insistir em estar na presença de Deus. Desprende tempo de oração. Desprende você estar fazendo tempo de jejum. De você ler a Bíblia. E aí nem todo mundo está disposto a fazer isso. Mas o escritor diz, portanto, também nós. Não é só lá para o passado. Não é só lá para o passado. É interessante que, e eu tenho ensinado isso a muita gente, eu tenho falado isso constantemente. Nós vivemos, quem crê que nós vivemos, se não o tempo, mas nos aproximamos do tempo da volta do Senhor Jesus? Você crê nisso? Você crê que o Senhor está muito mais perto a cada dia da sua volta? Isso é óbvio, né? Está muito mais perto hoje do que estava ontem. A gente não marca tempo, mas uma coisa eu creio profundamente. Muita gente se concentra na apostasia da igreja. Muita gente se concentra nos sinais maravilhosos na natureza. Muita gente se concentra na guerra e rumores de guerra. Mas existe um grande detalhe na palavra do Senhor no tempo da sua volta. Ele diz assim, e esse evangelho... Como é que diz? E esse evangelho será pregado em toda terra. Aí virá o fim. Sabe o que isso quer dizer? Não são esses sinais, fruto do pecado humano, que marcam a volta do Senhor.
mas é um grande avivamento da sua igreja. É um grande avivamento sobre a igreja do Senhor, da noiva de Cristo. Essa é a marca da volta do Senhor. O que isso quer dizer, pastor? Portanto, também nós. Então, esse avivamento, eu coloquei um título para ele de Igreja de Atos 29. Procura aí na tua Bíblia aí, Atos 29, versículo 1. Procura aí. 1 segundo para achar. Quando você procura, eu acho, eu bebo água aqui. Achou? Achou Atos 29 na tua Bíblia? Achou não? É porque não tem, irmão. Atos só vai até 28. Então, pastor, por que Atos 29, pastor? Que raio é esse negócio de Atos 29? Atos de 1 a 28. É a igreja do Senhor, lá no tempo do seu início, liderada pelo Espírito Santo, e que faz aquela revolução no seu tempo. E o que é Atos 29? Portanto, também nós. Atos 29 é a igreja do Senhor, liderada pelo Espírito Santo, hoje, comigo e com você. Porque o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele continua liderando a igreja. E nós continuamos sendo a igreja. Amém? Você crê nisso? Você pode dar um glória ao Senhor. O Senhor, glória ao teu nome. Oh, Senhor Deus, que coisa maravilhosa. O nosso Deus continua liderando a sua igreja. O nosso Deus continua comandando a sua igreja. Por isso nós podemos viver uma igreja vibrante hoje. Portanto, também nós. Mas como é que é esse negócio? Primeira coisa, a dica está, nós precisamos viver uma vida pela fé. Agora vamos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que é esse negócio aí? Nós precisamos viver uma vida por meio da fé. Hebreus 11, de 1 a 3, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Verso 2, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Só pela fé. No verso 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós olhamos toda a história do povo de Deus, qual é a grande marca dessas pessoas? Ele diz aqui, os antigos receberam bom testemunho por meio da fé. Uma vida de confiança de que Deus estava dirigindo a vida deles, que o Senhor era quem ia cuidar de todos e ia prover todos os recursos, que ia cuidar de todas as circunstâncias, por mais adversas. Pela fé, né, diz ali, apagou-se a força do fogo. Pela fé, fechou-se a boca de leões. Pela fé, né, Deus tem feito maravilhas no meio da sua igreja e continuará fazendo no nosso tempo. Portanto, também nós precisamos viver uma vida por meio da fé. Nós precisamos entender que isso é para a gente. Nós precisamos entender que essa vida não ficou só no passado. Ela é para mim e para você hoje. É interessante que em uma história, o próprio Senhor ele vai falar sobre isso. Em um determinado momento, eles foram desafiados a expulsar um demônio, a fazer um exorcismo. E os discípulos não conseguiram fazer aquele exorcismo. E aí o Senhor vai lá e expulsa o demônio daquele menino. E aí os discípulos ficam espantados, por que a gente não conseguiu? E ele diz assim, por causa da pequenez da vossa fé. Está lá em Mateus capítulo 17, verso 20. Por causa da fé pequena que vocês têm. Por isso que vocês não conseguiram. Aí você pode dizer assim, então eu estou frito. Minha fé está desse tamanhinho. Mas se o texto tivesse parado aqui, você tinha razão de dizer isso. Mas diz assim, se tiver de fé, como um grão de mostarda. Não é do tamanho não. Porque se ele está falando da pequenez, ele não está falando do tamanho. Como? Da mesma essência de um grão de mostarda. Direis a este monte, passa daqui para colar. E ele passará. Nada vos será impossível. Qual o segredo? Fé. Fé, confiança no Senhor.
O grande segredo da igreja, do povo de Deus, não foi outro, sempre foi fé. Sempre foi andar na confiança em Deus. E se você tiver fé, uma fé que é crescente, uma fé que é depositada em Deus, que ela se amplia, e lógico que a sua fé, ela tem que ser exercitada. Ela não nasce grande. É igual alguém que vai se exercitar. O camarada entra na academia hoje, ele já está grandão daquele jeito que os caras... É assim? Não. Ele começa lá, raquítico, ou então gordinho igual eu assim, e daqui a pouco começa, daqui a pouco está lá grandão. Mas ele precisou se exercitar. Precisou dia após dia, muitos dias, muito tempo gasto. Assim é com a fé também. Assim como são com as coisas naturais, assim são com as coisas espirituais. Nós precisamos exercitar a nossa fé todos os dias, em cada momento. Isso é viver por meio da fé. Isso é a fé que Jesus está falando para os seus discípulos. Uma fé que cresce, que se multiplica, que, sendo assim, que se fortalece. Nada nos será impossível. Nada nos será impossível. Você olha para Abraão, ele, naquele episódio, onde Deus chama Abraão a um desafio que eu nem imagino o que é passar. Ele disse: Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, aquele que você ama. Ó como é que ele judia do homem. Me oferece ele. Abraão vai, passa a noite, chama os servos, caminha 3 dias, chega na beira da montanha, e ele chega para os servos e diz assim: eu e o menino vamos lá no monte, vamos oferecer sacrifício e vamos... O que ele fala? Nós vamos voltar. O escritor de Hebreus diz que Abraão cria que Isaac seria ressuscitado, e pela fé ele recebeu Isaac ressuscitado. Está entendendo? Mas que isso? Isaac foi ressuscitado pela fé de Abraão. Por mais que Abraão nem ressuscitou antes de matar. Por meio da fé. Você consegue entender isso? O Senhor tem nos chamado para hoje exercitar a nossa fé. O Senhor tem nos chamado a hoje viver em confiança nas coisas do dia a dia. Lá no seu trabalho, lá na escola, na faculdade. O Senhor tem nos chamado a viver em confiança a Ele. Todo dia. Todo dia. Isso me faz lembrar de 2 histórias. Eu vou ser bem rápido nessas ilustrações. Uma é do Dr. David Anshu, o pastor da maior igreja, foi o pastor da maior igreja do mundo. E ele conta que o desejo dele lá no início do ministério dele era ter uma escrivaninha e uma bicicleta. Não sei se você conhece essa história. E ele orava, desejando aquela escrivaninha, a bicicleta. Depois Deus ministra ao coração dele que ele precisava pedir especificamente qual escrivaninha e qual bicicleta, e ele entende isso. E a partir de então, quando perguntam a ele, ele diz: eu já ganhei. E aí um dia, dois jovens vão na casa dele, chegam lá, não tem escrivaninha e não tem bicicleta, e perguntam a ele: pastor, aonde está a sua escrivaninha e aonde está a sua bicicleta? Ele diz: aqui, eu estou grávido da minha escrivaninha e da minha bicicleta. Poucos dias depois, o que ele recebeu? Escrivaninha, exatamente do jeito que ele pediu, e a bicicleta exatamente a qual ele pediu. E assim ele exercitou a fé dele. Em cada momento da igreja dele, ele tinha 30 membros, e ele falou: Senhor, meu sonho é ter 100. Depois ele orou: meu sonho é ter 1000. Daqui a pouco a oração dele: nós queremos ter 100.000 pessoas. Até o dia da morte do pastor David Anshu, a igreja dele tinha 1 milhão de pessoas. Está entendendo? Mas ele começou com uma escrivaninha e uma bicicleta. Uma outra história é do Dr. Erlen César. No seu livro, O que Deus fez por mim pode fazer por você, ele conta que era um homem que Deus usava com dons de curar. E ele havia curado muitas pessoas, mas o Dr. Erlen César tinha uma deficiência num dos olhos, e ele chegou ao ponto de perder totalmente a visão. E ele orava dia após dia,
para que Deus o curasse, e nunca ouvia a resposta. E um dia a mulher dele, cheia do Espírito Santo, fala assim: Erle, você ora por tanta gente, você crê que Deus age, por que você não agradece ao Deus que já te deu a sua vitória? E ele fez aquilo exatamente sob a orientação que Deus deu por meio da sua esposa. E sabe o que aconteceu no outro dia de manhã? Ele estava no banheiro festejando porque estava vendo. Nada vos será impossível. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada lhes será impossível. Portanto, também nós. É para nós também. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Para acelerar, para não tomar muito tempo, precisamos também, para que nós sejamos essa igreja do avivamento, viver no temor do Senhor. Como o irmão falou aqui mais cedo, Deus não age de qualquer maneira. Deus não age numa igreja em pecado. Deus não age em pessoas em pecado. Deus age numa igreja que anda no temor do Senhor. Lá no livro de Atos, no capítulo 9, falando da expansão da igreja, no verso 31, fala assim: olha, a igreja na verdade tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número. Qual é o segredo da igreja? Lógico, é uma igreja que anda por fé, mas é uma igreja que anda em temor. Deus espera dos seus filhos santidade. Deus espera que nós tenhamos um coração que o reverencie. É exatamente o que essa palavra quer dizer. Apesar da palavra phobos no grego também querer dizer medo, querer dizer terror, mas quando ela é aplicada ao Senhor, não é esse o seu significado, é reverência. Nós precisamos ter uma vida de reverência. As suas ações têm que ser ações de reverência ao Senhor. Mas por que eu devo ter reverência ao Senhor? Porque Deus amou você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus prova o amor para conosco, tendo dado Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E qual é a resposta que eu dou a um Deus que me ama? Amando Ele de volta. Amando a Deus de volta. E quando eu amo alguém, você quer aborrecer essa pessoa? Você ama os seus filhos, você que é pai, que é mãe? Você quer o mal do seu filho? Você quer o bem? Você tem medo do seu filho? Tem não. Inclusive, às vezes, você é até severo com ele, porque é necessário, porque você ama. Mas você não tem medo dele. Você tem medo de que o futuro dele não seja um bom futuro. Você tem medo que ele não viva plenamente aquilo que Deus tem reservado para ele. Mas você não tem medo dele. É a mesma coisa. Eu não tenho medo de Deus. Eu não tenho medo que Deus vai pesar. Por quê? Porque o apóstolo Paulo lá em Romanos ele vai dizer assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou nele. Não existe condenação, não existe culpa, não existe temor, no sentido de medo. Existe o amor e a reverência que eu tenho por Ele, a gratidão que eu tenho por Ele. Por isso, eu preciso viver uma vida de santidade. Por isso, você precisa viver uma vida de santidade, em gratidão a Ele, em reverência a Ele. Lá no Sermão do Monte, ele diz: olha, brilhe a vossa luz diante dos homens, e eles vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Novamente, eu não faço boas obras, eu não pratico boas ações para receber o favor de Deus. Pelo contrário, é porque eu amo a Deus, porque eu fui amado por Ele, e eu quero que o nome dEle seja glorificado. Uma igreja que vive no temor do Senhor, vive uma vida que glorifica esse Deus. Uma igreja que ama o Senhor, que vive no temor, vive para a glória de Deus. Portanto, também nós vivamos uma vida para a glória do nosso Deus. Por fim, nós precisamos viver a nossa missão. Precisamos viver por fé, precisamos viver em temor. Mas
A vida do crente não é uma vida sem direção. A vida do crente, o que marcou a vida de todos aqueles homens de Hebreus capítulo 11? Todos eles viveram plenamente, direcionaram as suas vidas para a missão que Deus deu a eles. A cada um deles. Eles levaram a missão às últimas consequências, alguns pagando com a própria vida. Muitos perderam a vida para viver a missão. Portanto, também nós. O Senhor chamou a mim e a você. É muito óbvio. É muito óbvio. Deus nos chamou para que sejamos homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Mas como é que é isso? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então, nós temos uma missão. Não, pastor, isso é para missionário, isso é para pastor, isso é para diácono, isso é para presbítero, isso é para gente que tem cargo. Não vejo isso na Bíblia. Portanto, vão e façam discípulos. Quem é que faz discípulo? Quem é? Discípulo. Se você é discípulo, você é chamado a se fazer discípulo. O pregador extremamente conhecido, Charles Spurgeon, ele vai dizer algo que é muito impactante sobre nós que somos discípulos do Senhor. Ele vai dizer, o cristão só tem duas opções. Ele diz assim, ou o cristão é um missionário, ou é uma fraude. Ou o cristão, ele é um missionário, ou ele é um impostor. E aí você deve olhar para você. Eu tenho sido um missionário. Eu tenho abraçado a missão que o Senhor me deu. Eu tenho sido um missionário na minha família. Eu tenho sido um missionário no meu trabalho. Eu tenho sido um missionário na minha escola. Eu tenho sido um missionário na minha faculdade. Eu tenho sido missionário nas pessoas que eu conheço. Porque às vezes a gente tem uma ideia que fazer missões é você sair da sua casa e ir para uma outra terra. Aonde a gente viu isso? Se você olha para a igreja de Atos, a qual o Senhor nos convida a vivenciar a mesma experiência, essa igreja pregava onde ela estava. Aonde Deus a colocava, ela vivia o Evangelho. Aonde ela era colocada, ela vivia a sua missão. Portanto, também nós. Para que nós vivamos esse avivamento extraordinário, reservado para nós, precisamos viver a nossa missão. Precisamos viver por fé. Precisamos viver no temor. Mas precisamos viver a nossa missão. Eu queria te convidar. Eu tinha muito para falar. Reserva escrito aqui, mas eu vou te convidar a ficar de pé. Vamos parar por aqui. A gente vai se encontrar semana que vem. Então a gente prega mais.